Fala galera! Hoje eu quero contribuir com um assunto muito recorrente que é ansiedade. Por acaso alguém já viveu uma situação onde ficou ansioso? Acho bem difícil na sociedade moderna nós não nos depararmos com este sentimento. E antes de eu começar a falar sobre a ansiedade e relacionar ela com o mecanismo de erro que acontece no nosso cérebro, eu quero ler o significado da ansiedade e para isso eu vou usar uma cola. Ansiedade é um estado psíquico de apreensão ou medo provocado pela antecipação de uma situação desagradável ou perigosa. Muito bem, vamos lá, vamos falar sobre a situação de antecipação. E para que a gente fale um pouquinho sobre antecipação, nós vamos relembrar um pouquinho o conceito de memória que foi falado no vídeo 4, no vídeo 6 e no vídeo 8, certo? Então se você não assistiu, ainda dá tempo, vai ficar no canal por muito tempo. Acredito que até a gente ficar velhinho, a gente não pretende desmanchar o canal. Mas vamos lá, toda vez que eu crio um circuito neural e eu refaço ele muitas vezes, esse circuito neural ele vai ficando cada vez mais profundo. E quanto mais profundo é esse circuito neural, menos energia eu preciso para ativar este circuito neural, certo? Ou seja, o meu cérebro gosta de economizar energia. Então ele antecipa o que vai acontecer de acordo com as memórias que nós temos. Agora nós vamos combinar isso com mais um conceito que nós vimos até o atual momento, que é o conceito do viés de negatividade, que está no vídeo 20. O viés de negatividade é um mecanismo do nosso cérebro onde ele dá mais peso às situações negativas do que situações positivas, de forma a nos proteger, certo? E é por isso que nós estamos vivos até hoje. A junção dessas duas situações gera ansiedade, certo? E para que a gente interprete isso de uma forma bem neurocientífica, nós vamos ver como é que funciona o nosso mecanismo de erro no cérebro. E através do entendimento desse mecanismo de erro, fica mais fácil entender porque algumas pessoas têm toque, porque que algumas pessoas têm transtornos, síndromes de pânico e por aí vai, certo? Vamos lá. Vamos exercitar novamente a capacidade de vocês de interpretar os meus desenhos, que, diga-se de passagem, cada vez que eu gravo novamente, eles ficam melhores, né? Já dá até para perceber que isso aqui é um camelo. Brincadeira. Vamos lá. Primeira situação. Nós temos aqui o nosso amiguinho como se fosse um sentido aranha. O que é isso? É a sensação de erro. Então, quando eu estou no meu dia a dia e eu falo assim, pô, fiz merda, né? Ou quando eu me deparo com uma situação muito forte onde eu falo assim, fudeu, né? Eu ativo essa sensação de erro e essa sensação de erro vai me congelar. Eu vou gerar ansiedade para resolver isso. Eu vou começar a buscar na minha memória todas aquelas situações que eu vivenciei que podem estar correlacionadas com este momento que eu estou vivenciando. Porém, o meu viés de negatividade, ao mesmo tempo que eu estou vasculhando a minha memória, está ativo, pensando assim, cara, foda-se o que aconteceu de certo, eu quero sobreviver. E neste momento, quando eu estou vasculhando isso tudo, eu travo. Né? É como se eu tivesse tela branca no computador. Pã. E aí, o terceiro momento é quando essa tela branca é desfeita. Quando eu aperto o Ctrl Alt Del, reseto a máquina e começo tudo de novo. Esse mecanismo aqui, ele é ativado quando eu consigo solucionar o problema, certo? Então, vamos imaginar o seguinte, né? O pneu furou, eu falo assim, fudeu. Começo a entrar na tela de carregando do meu cérebro e falo assim, eu tenho um macacão, vou usar esse macacão. E aí você chega na solução, resolve, e aí
Neste momento, você destrava, você ativa um câmbio no seu cérebro e fala assim, ok, isso aqui já está resolvido, eu não preciso mais me preocupar. Certo? Legal. Mas essa é a situação positiva, quando eu consigo resolver o problema. Agora, quando eu não consigo resolver o problema, e eu paro nessa situação, eu crio uma memória negativa. E é como se esse câmbio aqui não fosse ativado. É como se ficasse faltando alguma coisa. Né? É como quando você faz uma cagada no serviço e você fica digerindo essa cagada um dia, 2 dias, uma semana. Né? Os homens, quando traem, ficam digerindo essa cagada por meses, por anos. Né? Enfim, brincadeiras à parte. Então, toda vez que eu não destravo esse mecanismo, essa memória fica como se fosse um gatilhozinho, como se fosse um aspas, que fica assim, cara, você precisa resolver isso. E aí, todas as vezes que você se depara com situações no seu dia a dia que te remetem a memórias base que não foram resolvidas, você ativa o gatilho de ansiedade. Porque você chegou num ponto onde você não tem controle do que vai acontecer. As suas memórias, elas são insuficientes para vencer o viés de negatividade. E nesse momento você entra naquela situação de angústia, de liberar pouca dopamina, de depressão, de aceleração do batimento cardíaco, porque você se sente ameaçado por aquilo, e você começa a entrar novamente no mecanismo de erro. Como que eu posso fazer para que eu solucione esse mecanismo de erro? Toda vez que eu me deparar com uma situação que me deixa ansioso, é necessário que eu cave na minha memória quais foram as memórias bases que geraram esse gatilho não virado. E começar a conversar com essas memórias e resolver esses gatilhos. Pessoas que têm toque, síndrome do pânico, por mais que eles resolvam algumas situaçõezinhas, né? Ok, eu estou... coloquei 55 cadeados na porta, eu ando com um Kevlar, uma bazuca e eu tenho spray de pimenta, mesmo assim, essa chavinha não virou, porque a memória base é tão forte que o cérebro não consegue dar Ctrl Alt Del. E uma forma de resolver isso, sim, rever essas memórias, pode ser via hipnose, via meditação, via escrever no papel, via não sei. O que importa é encontrar essas memórias e começar a ressignificar elas. E um segundo caminho seria você desbloquear outros caminhos, outras situações. Então, vamos supor que eu tenho medo de falar com mulheres, certo? E aí, para que eu desbloqueie isso, eu começo a criar pequenas situações onde eu vou desbloqueando essa trava, né? No meu dia a dia, mando uma mensagem aqui, mando outra mensagem, leio um livro sobre relacionamentos com mulheres, leio conteúdo sobre isso e naturalmente eu vou me sentindo mais capacitado. Né? O caminho de desbloqueio dessa ansiedade é sempre o caminho de capacitação, é sempre um caminho onde eu começo a olhar pontos positivos, é sempre um caminho onde eu faço aquele exercício anti-viés negativo, onde eu começo a ver as coisas de forma positiva, onde eu me cerco de atividades onde eu consigo cumprir as tarefas, onde eu libero dopamina. Combinado? E é pensando nisso também que o nosso treinamento de desenvolvimento cognitivo se baseia em várias tarefas diferentes para que a gente aumente a sua velocidade de raciocínio lógico, a sua capacidade de pensamento lateral, para que quando você enfrente situações adversas, a sua chance de congelar seja menor. Porque como você tem muitos caminhos desenvolvidos, a sua neuroplasticidade está muito desenvolvida, a sua velocidade de reação a situações congelantes fica muito maior. Espero que tenha sido claro, certo? Não necessariamente as coisas que vão desbloquear o mecanismo de erro,
estão 100% ligadas com o geratriz do mecanismo de erro. Elas podem ser pedacinhos ou elas podem ser coisas não tão conectadas, tá? Mas o importante é que se trabalhe sempre de forma positiva, capacitante, certo? Quem gostou, bate palmas! Quer dizer, brincadeira. Quem gostou, curte, compartilha, comenta e assiste o próximo vídeo. Combinado? Um grande beijo e até o próximo vídeo!